Fala aí galera, boa noite, como estamos aí? E aí, boa noite, só fazer um detalhe aqui. Boa noite Débora. Fala aí Renan, como é que tá? Beleza? Tamo junto. Vou dar um minutinho aqui só pra galera achar os seus assentos. Boa noite. E aí, Anderson, beleza? Vamos lá. Bom, chegamos, quinta-feira, quintou, quase sexta, né? Semana passa voando aí. E hoje é nossa live de número 4. Então, dessa semana ExoBoost. São 10 lives aí que antecedem, né, nosso evento aí de 3 dias. E lá no link da bio, tá? Você vai conseguir saber mais detalhes aí sobre esse evento. Então, acabando a live aí, corre lá, não perde essa, beleza? E hoje a gente vai falar de um tema complicado, né? Para algumas pessoas aí, a gente vai falar de 4 erros mais comuns aí no digital, no Exocad, tá? E aí você vai falar pra mim, pô Vini, só 4? Na verdade não tem só 4, né? São vários, mas a gente precisa trabalhar amanhã, todo mundo tem que dormir, então eu vou tecer só 4 aqui hoje, pra gente não estender demais, tá? E antes de mais nada, eu quero me apresentar, eu sou Vinícius de Carvalho Silveira, eu sou TPD, e nesse perfil eu ensino você, TPD, a dominar o Exocad e ser um profissional disputado no mercado. Beleza? Então, como eu já disse, são 4 erros, né? E de cara eu quero falar sem mimimi aqui. A live de hoje é para quem quer compreender, né? Quem está querendo aprender e melhorar. Então, compreender os erros aí é a chave para a gente ter resultados aí excepcionais. Beleza? Então, são erros mínimos que às vezes pode gerar grandes problemas pra gente, como um posicionamento, às vezes ficou girado ali o implante, e aí a gente tem todo um processo de retrabalho aí, e aí pode, dependendo da situação, se isso acontece repentinas vezes aí com o seu cliente, você pode criar vamos dizer que uma situação desagradável aí, você pode perder seu cliente. Então vamos falar de alguns erros aí, tá bom? E o primeiro aí que eu queria falar é a falta de planejamento adequado, tá? Aí você vai me perguntar, Vini, mas o que seria isso, né? E eu já vi vários amigos aí, né, que às vezes pegam um caso e já quer fazer o caso ali sem provar, sem fazer prova alguma, né? Já quer fazer direto ali né, tá com 10 caixinhas ali e fala, putz, eu já vou seguir direto com essas coroas aqui, sem prova. E às vezes até desenhos, né? A gente tem um articulador virtual no Exocad para estar auxiliando a gente com relação a ajustes, né, oclusais. Ele faz toda essa movimentação e aí a gente acaba não usando o articulador porque acaba perdendo ali 3 minutos, nem isso, para você fazer alguma movimentação. Então não faz sentido você pular etapas, porque esse ajuste quem vai ter que fazer é o ceramista, né, que está na bancada ali, ou pior, né, você não faz esse ajuste e aí vai para a clínica.
E aí é o dentista que faz esse ajuste em boca, né? Então, se você entrega uma peça mais ajustada, né? Então, ter esse capricho no desenho vai favorecer isso para você, né? Você vai receber elogios aí do seu cliente, no sentido de que ele conseguiu fazer uma consulta mais rápida, não teve ajuste algum. Então, não pule etapas, né? E algumas informações, né, são importantes para a gente seguir e não ter problemas, né, com esse tipo de processo aí na produção. E, por exemplo, na comanda não veio cor, né? Não veio cor na comanda. Aí já vi situações, para não perder a fornada aqui, eu vou fazer a zircônia aqui no B1, que é a cor mais clara da escala. E aí depois eu maqueio, né? Para você ganhar tempo ali de processo, e são coisas que não faz sentido, porque de repente você vai precisar fazer mais queimas para chegar na cor quando você receber essa informação. Então não faça esse tipo de coisa, né? Se você quer atingir outro nível, né, de trabalho, tá? Foto é muito importante você pedir para o seu dentista a foto da escala de cor próximo ao dente, tá? Porque já aconteceu, acredito que deva ter acontecido com vocês aí também, com relação à cor, o dentista ele pediu um A3, aí você vai lá, faz a prótese na cor A3, e aí volta para você e fala, não, na verdade é C1, ou sei lá, às vezes é umas cores muito absurdas, às vezes é algo próximo. E aí quando você pede a foto com a escala, você tem a opção de avaliar se aquela escala está batendo com o dente. Eu já me salvei algumas vezes em situações que o doutor ele mandou a escala de cor do lado do dente do paciente e não estava batendo com a escala que ele estava apresentando ali, né? Mas foi suficiente para eu entender que a cor ela estava mais baixa ou mais alta, né? Então com a foto você já consegue de repente se salvar de um retrabalho, né? Então eu acho interessante você pedir isso para o seu dentista, tá? Outra situação importante, por exemplo, planejamentos, né? Encerramento diagnóstico, eu não consigo trabalhar hoje sem foto, tá? É super importante você ter uma imagem do paciente para você conseguir fazer um planejamento correto, né? Para você ter ideia da inclinação da maxila. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um modelinho aqui, e aí, por sinal é minha boca, mas você precisa ter essa orientação com a foto. Eu consigo alinhar, né, o arquivo ou o próprio gesso aqui escaneado, eu consigo fazer o alinhamento para eu ter ideia da maxila, né, o posicionamento, se é assim, se ela é um pouquinho inclinada. Então, uma vez que você não tem a imagem para fazer esse alinhamento, ou pelo menos para te dar uma referência, você pode fazer todo o seu planejamento, e aí você faz um planejamento impecável aí, e acaba que quando chega lá, o doutor faz a prova no mockup e tá, vamos ver se eu aproximo um pouquinho, opa. E aí acaba fazendo esse planejamento aí, esse encerramento diagnóstico, e aí chega lá, fica em queda o seu sorriso, né? Então, justamente porque você não tinha essa inclinação correta, né? E isso agiliza muito essa questão de retrabalho, dependendo da situação, né? A gente tem clientes fora do estado de São Paulo, e aí você manda correio, né? Aí chega lá, a insatisfação às vezes o paciente também é de fora, foi lá para a clínica para ser atendido, e aí você acaba tendo que fazer outro encerramento, né? Então você estende mais essa consulta, né? Esse tratamento. Ou pior, às vezes para ganhar tempo você já, não
não ficou legal, mas o que você tem que fazer é isso, né? Só corrige aqui e já taca a pau na peça definitiva, né? No seu Emacs. E aí você está assumindo um risco enorme, né? Porque aí chega lá, você fez uma correção com base... O ideal é que você faça uma prova sempre, e aí eu sigo depois do mock-up, o paciente aprovou, falou, cara, é isso que eu quero de estética, aí sim você vai seguir com a definitiva, né? Às vezes para ganhar tempo você fala, não, ó, a linha média tá torta aqui, e aí só fazer essas correções, e aí você já faz a definitiva de cara, e chega lá e fala, não, ó, precisa acertar essa ponta, a anatomia do paciente que veio aqui, o paciente não gostou, ele quer mais arredondado, mais quadrado, então você fica gerando retrabalhos desnecessários, tá? Então, um bom planejamento, a falta de planejamento, ela vai causar essas situações para você, tá? Às vezes não ter certeza da oclusão, aí você faz um material definitivo, uma zircônia, já no definitivo ali, você fica com uma oclusão meio, ou um silicone ali que você está vendo, né, um registro que você está vendo que está duvidoso, e aí você já vai seguir para definitivo, uma zircônia, até uma metanocerâmica, que seja, mas você já está vendo que a parada tá esquisita e está seguindo com aquilo, então não faz sentido, né? Porque aí, né, sem novidades, o que vai acontecer? A famosa... O dentista vai pegar a pedra, vai dar aquela trabalhada no oclusal e vai mandar para você, vai falar, ó, reanatomiza aí, dá o glaze que ficou certinho, já ajustei. Então, você tem uma anatomia no software ali impecável, para que você vai ficar trabalhando nessa linha, né? Então, fazer o trabalho assim, sem prova de uma vez, você está assumindo um risco, né? E aí quando não dá certo, né, normalmente esse custo vai ficar para o laboratório, né, e você tem vários prejuízos aí com isso, então é importante você fazer essas etapas, tá? Às vezes acontece também de chegar um trabalho, chegou muito trabalho assim de outro laboratório, aí o doutor vem para você e fala, fala, Vini, esse trabalho aqui, a gente teve problema com outro laboratório, a paciente está insatisfeita, ela já está querendo cancelar aí o tratamento, a gente precisa acelerar esse caso aí, e aí a gente, né, assume isso, né, você fala, putz, quer ajudar, né, você não quer ser um cara também intolerante com a situação, e aí você acaba assumindo esse tipo de situação. Aí você recebe os modelos aí que é de outro laboratório, e aí você faz o caso em cima daquele modelo, né, daqueles implantes, e depois te gera todo um retrabalho também, né, porque aí chega lá, né, não dá certo. E algumas situações, né, por exemplo, normalmente quando vem um modelo de outro laboratório, quase sempre dá errado o meu trabalho, ele sempre tem um retrabalho para ser feito, porque a gente não tem o controle de como que vazaram esse gesso, né? Será que seguiram um protocolo ali de gesso, né? Proporção de gesso e água, que gesso que foi usado, né? Se foi um gesso adequado, né? Um tipo 4 especial, será que a moldagem, quando chegou para esse laboratório, né? Ela estava adequada, né? O silicone não estava distorcido, o silicone ele estava travadinho ali na moldeira, ou de repente ele teve uma deformação, né, e ficou menor. Então são situações que a gente não consegue avaliar depois que o modelo já chegou para a gente, né, e não foi a gente que vazou. Então, e claro, eu já fiz isso também, né? Quem nunca fez esse tipo de trabalho ou situações dessa forma, né? Às vezes a pressão da clínica, e aí você acaba cedendo, né? Você já sabe aquela parada que você sabe que vai dar ruim, mas
você não quer ser chato, aí você fala, putz, não vai que dá certo dessa vez, mas, cara, é batata para dar errado. E aí o tratamento às vezes demora 3 vezes mais do que se tivesse seguido o roteiro certinho, ter feito uma nova moldagem, ter feito os processos de planejamento, de prova, e aí você tem condição de corrigir, né? Então, não seja conivente com esse tipo de trabalho, assim, porque acaba sobrando para você, né? No final das contas, quem vai pagar o pato é o laboratório, né? Então, essa ausência de planejamento prévio é um erro muito forte que eu vejo no laboratório acontecer, aí com os amigos, colegas. Eu tento evitar ao máximo esse tipo de situação para o lab, né? Às vezes acontece, mas eu tento sempre minimizar isso da melhor maneira possível para a gente ter mais confiança até do nosso cliente, do nosso paciente, pensando nele, né? Então tem que ter essa compreensão, tá? É importante. Bom, segundo erro, né? A má preparação dos dentes, né? Ou moldagens irregulares. Aí você vai falar para mim, Vini, mas aí não é culpa minha, né? Do preparo ou da moldagem. Isso aí é culpa do dentista. E, cara, pode até ser, né? Na maioria das vezes e às vezes com relação ao preparo, né, pode ter passado alguma coisa, a gente entende também, né, você tem que ser compreensível com relação à clínica, cara, é muito difícil a vida do dentista ali na parte clínica, tá? Não é fácil também, a gente precisa entender que o paciente ele sente dor, o paciente ele dependendo do paciente ele ficar reclamando, ânsia de vômito, você tem saliva, você tem sangue, você tem N situações ali na parte clínica, né? É diferente, né? A gente fala, putz, pô, não está bem preparado, né? Mas a gente está trabalhando no modelo de gesso, né? Quantas inclinações eu consigo fazer aqui, fazer um preparo bem feito, bem delimitado, tá tudo sequinho aqui, né? Eu não tenho problema nenhum. E aí o doutor ele tem que fazer mágica ali com relação à posição, né? Preparar os últimos molares ali, você quase não tem abertura ali da boca ali, então assim, é bem complicado isso, né? A gente tem que entender. Mas ou alguma questão de preparo que é importante, né? Nas lives passadas eu mostrei um caso de 2 coroas e 2 facetas, e aí a gente tinha que fazer um contato entre essa faceta do central com a coroa do central, e aí o doutor ele só preparou a face vestibular, ele não preparou ali a mesial, né, dessa faceta. E é interessante que sempre que você tenha diastemas ali, o doutor ele romper esse contato ali nessa parede mesial para a gente conseguir fazer um perfil desde lá de baixo, né? E não ficar um black space ali. E aí porque das duas uma, ou você vai fazer certinho, né? E aí vai ficar esse black space, vai ficar acumulando alimento, vai ser um problema para o paciente, né? Ou você vai fazer essa parede ali, aí o término ele vai ficar aberto, porque não tem inserção para aquela faceta. E aí o doutor ele vai ter que colocar ali cimento resinoso para cobrir, e aí também não é interessante para o paciente. No futuro pode dar uma infiltração e ter outros problemas aí, perder o dente, então vai virar um implante. Então é importante, como eu disse, você não tem culpa às vezes do preparo do doutor ou a moldagem que chega para você, mas com relação a transferentes, por exemplo, o transfer ele vem solto ali na moldagem, né? Ele não está ferulizado, não está bem travado, e aí você pega ali o transfer, o análogo ali, né? O implante, e aí você segue com aquele vazamento
qual a chance disso dar certo, né? Com relação a contato, ou de repente ajuste oclusal, né? O implante ele precisa estar bem travado. Cara, o implante ele é super preciso, implante é top de trabalhar, desde que você trabalhe certinho com link, com úcula. A adaptação ela é 100%, ela é sensacional, mas girou um pouquinho ou alguma coisa desse tipo, já era, você perdeu ali o caso, você vai ficar quebrando cabeça. Então é importante você não tem, a questão é que você não tem culpa de como chegou isso para você, o preparo, a moldagem, mas o que você não pode fazer, né, o que você deve fazer é não ser conivente com isso. Então você precisa entrar em contato com o doutor, né, precisa passar essa informação para o doutor e de repente auxiliar ele de como ele vai resolver aquilo, né? Então você liga para o doutor, fala, doutor, infelizmente a moldagem não tá legal, né? Então não copiou bem aqui, ou doutor, o implante aqui ele tá mexendo, eu acho interessante refazer essa moldagem, ou criar possibilidades para ele no sentido de fazer um casquete para ele fazer uma prova ali, ou para ajudar mecanicamente, porque tem regiões ali, né, às vezes o preparo ali, o término está bem profundo, fica ruim do silicone levar, ou o próprio scanner capturar isso. Então de repente situações que você faz o casquete para ele fazer uma função mecânica ali de empurrar, né, a papila ali a ponto de ele conseguir copiar com o silicone. Então dê condições desse tipo, né, ou como eu falei da faceta, às vezes criar um guia de desgaste para o doutor, ou faça uma prova, né, eu uso muito o PIC, eu gosto muito desse material, tá, para fazer esse tipo de prova. Sempre que está duvidoso para mim, lógico com a fresadora, mas você pode fazer isso com impressoras 3D, você pode estar trabalhando aí com uma resininha. Eu aconselho fortemente a usar a resina de provisório, não precisa ser, pode ser a de provisório mais simples, tá? Porque ela tem cor de dente. Então quando são provas de anteriores, ou um protocolo, eu procuro usar, estamos usando agora a resina, tá, de provisório, para fazer essa prova, tá? Porque o PIC ele é legal, só que eu gosto de trabalhar nos posteriores com ele por conta da cor. Ele é um brancão, né? Ele é tipo um gesso assim, então visualmente fica ruim, tá? De olhar lá em boca, principalmente dentes anteriores, o branco ou cores muito claras, eles refletem muita luz. E aí ele dá a sensação de ser mais largo do que é. Então às vezes você manda ali 6 anteriores e aí o paciente ele tem a sensação que ele está com uma facetona larga assim, e na real não tá. Só que a luz ela reflete muito ali e dá essa percepção ali para o paciente. Então a gente parou de usar para dentes anteriores ou protocolo, a gente já procura usar a resina impressa, tá? Para esteticamente ficar melhor. Para posterior, de boa, porque aí ele faz ajuste oclusal, o PIC é um material bem macio, ou para correção de dúvida de término, então eu uso ele para a doutora fazer essa prova, ver se está tudo ok. Estando tudo ok, aí sim eu sigo com a peça definitiva, né? Aí você tem condição de fazer seu IMEX ou sua zircônia, enfim. Mas você identificou ali, né, que tinha um problema, entrou em contato com o doutor, fez a prova que tem que ser feita, porque se o doutor provar e tiver errado, ele tem condição de usar aquela peça como casquete, fazer uma nova moldagem ou um novo escaneamento, ou de repente, se tiver tudo ok, você não perdeu nada, né? Você não fez um material definitivo ali, então vai voltar para você, dependendo, o PIC, você consegue injetar ele também, então de repente é até uma opção, né, de o doutor fazer o ajuste ali com o PIC, ajusta o oclusal e aí você tem condição de injetar essa peça,
tá? Aí, ó. Vamos lá, o que o Johnny tá mandando aí? Show, então, Johnny, é isso. É bacana você fazer essa prova antes, né? Você já garante esses retrabalhos aí, né? Você tem a fresadora aí, fazer uma zircone direto para dar trabalho para o doutor fazer esse ajuste e dar trabalho para a gente reanatomizar no laboratório, cara. Você vai gastar um monte de fresa aí, diamantada aí para tentar fazer uma anatomia e não vale a pena, né? Então, trabalhe aí com o que você tem e tente contornar esses erros, né? Acho que é isso que é importante, né? O Johnny aí usando os polímeros aí também é uma opção fantástica aí. Acho que é nessa linha que tem que seguir, tá? E viabilize, né? Isso pro seu cliente aí, né? O doutor. E aí não seja conivente com esse tipo de situação, porque quem vai perder aí, na real, é o paciente, né? Porque às vezes eu escuto falar, pô, não é minha boca, eu vou fazer assim mesmo, mas a gente é da saúde, cara, então você tem que pensar que você está fazendo para um parente seu. Acho que essa é a linha de raciocínio quando você está trabalhando com a área da saúde, ou qualquer área, né? É uma bobagem pensar isso, né? Pensar que se todo mundo pensar assim em qualquer área você imagina, né? Você compra aí, a gente pede comida aí o tempo todo, se o cara pensar que não é ele que vai comer, você imagina o que o cara não faz, né? Então não pode seguir dessa forma, que aí você vai evitar aí, né? Se você seguir um processo, você evita problemas de adaptação, você evita comprometimento, né, estético com a sua prótese ali, porque às vezes você faz uma estética linda, você fala, putz, quantas vezes não fiz aquele molar, aquele pré-molar cheio de suco. Falei, não, foi o Paulo Cânio que fez esse dente aqui. E aí, quando volta, ele volta na metade. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que pode isso? Então, não faz sentido isso. Você pode ter problemas aí de risco de fraturas, né? De falhas estruturais aí na sua peça. Tipo, os implantes, né? A posição de implante, principalmente quando você está trabalhando com implantes múltiplos, né? Vai ser uma fixa. Porque o unitário, ainda você vai correr o risco ou dele só girar, ou de repente ele também tem a situação do silicone não ficar bem copiado ali, aí o transfer ele ficar para cima ou para baixo da moldagem ali, dá uma diferença de altura com relação à boca. Então isso acontece também se ele não tiver travadinho. Então observe isso, né? Porque se você não observa esses erros aí, vai acabar caindo no colo do laboratório, e aí ninguém quer assumir a responsabilidade do retrabalho ali. Então não deixe passar, né, esse tipo de erro aí, né? E aí você pode estar falando para mim, tá, Vini, eu sei, né, conheço tudo isso aí e tal, né? Às vezes você é o dono do laboratório, e tem, né, esses conhecimentos que eu estou passando aqui, mas o que eu chamaria atenção é você não negligenciar o setor do gesso, tá? Você tem esse conhecimento, mas a pessoa que você colocou lá no gesso, a pessoa que está no gesso, ela tem esse conhecimento? Será que ela consegue avaliar essas condições aí, né, desses problemas que eu citei? Porque eu vejo que o laboratório, às vezes, né, a gente, por prática, né, historicamente, o fluxo, começa lá no gesso, né, a gente chama de cozinha, começa lá e vai passando essas etapas aí, mas
o gesso, ele é a porta de entrada ali para um funcionário, mas também é a parte mais importante do laboratório, né? É o processo mais importante. A gente faz a prótese em cima do gesso. Então, uma vez que esse transferente ele veio balançando ali na moldagem, eu não olhei, né? Não passou por mim, foi direto para a pessoa do gesso. Ele vazou ali. O gesso ele vai chegar para mim, beleza, eu vou trabalhar em cima disso, né? Eu vou escanear ali, colocar o escambore, vou fazer minha prótese em cima disso, mas eu não vi essa parte inicial, que ela é importantíssima, né? De como chegou essa moldagem. Uma vez que está o gesso ali, você vai falar, doutor, estou trabalhando em cima do gesso, né? A minha peça está aqui, ó, adaptada, os contatos estão todos ok. Mas e como que chegou isso? Será que chegou certo? Será que o silicone não estava descolado ali? Ou, né, como eu falei, os transfers ali não estavam fora de posição? Já aconteceu, às vezes o doutor ele não termina ele faz a moldagem e passa para a secretária colocar os análogos ali, um processo de ganhar tempo, enfim, ou pode ser N motivos, mas aí às vezes a auxiliar dele também não conhece muito o processo ali, põe ali o análogo e HE ali, ou qualquer análogo que tenha um hexágono, parafusa, e aí ele não está bem encaixado, ele não está certinho, 100% na moldagem. Quantas vezes eu já peguei moldagem assim, com um análogo mal encaixado no transfer, e aí você vai lá, você não, né? A pessoa que está no setor do gesso não avalia esse tipo de situação, né? Que tem ali na moldagem, ou às vezes é um parafuso que ele não está até o fim, e aí ele tem uma folguinha que não foi vista antes, e aí na hora de vazar, com a vibração ali do vibrador, ele sai de posição, e aí a pessoa que está vazando nem olhou isso. Então, não negligencie o setor do gesso, né? Você vai construir o seu castelo ali em cima daquele terreno, então como é que está a fundação disso? Essa é a analogia que eu queria passar para vocês, tá? Com relação a isso. Bom, terceiro erro aí que a gente tem são as seleções inadequadas aí dos componentes ou de material, né? Então, escolher um componente errado, né? Ou materiais aí que não são adequados para fazer aquele tipo de prótese, né? Aquele caso clínico, então vai gerar problema de adaptação, vai gerar problema de funcionalidade, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de implante, né, a gente está falando de link protético, quando você vai ali para o digital, que você tem ali links, e aí você tem diversas empresas, né? As mais conhecidas aí seria, pelo menos aqui em São Paulo, a galera usa muito aí, FF, você vai ter Odontofix, Titânio Fix, enfim, você vai ter várias empresas aí, e aí cada empresa ela tem uma nomenclatura, às vezes uma segue large, small, dependendo do implante ali, ele vai ter dois tipos de link, outra chama de curto e longo, você vai ter o link ali na biblioteca na hora de escolher, né, para fazer o alinhamento, né, para fazer o match ali do escambore. Se você não se atentar ali, ele tem ali a opção para usar o link para fazer direto no implante. Então, é importante você conhecer bem, né, esse processo, tá? Deixa eu ver aqui, o doutor falou. E aí, como é que faz, hein, doutor? Bom, o processo, eu acho que você precisa ter alguém que está gerenciando, né? Quando você fala em rede, você precisa ter um contato direto com alguém que organize isso, principalmente, por exemplo, trabalho com clínicas que às vezes tem mais de um doutor ali naquela clínica, ali tem 10 dentistas, às vezes tem rotação ali, né? Cada um vai um dia ali.
Então é importante, às vezes, você treinar esse dentista. Às vezes perde uma tarde ali, agenda uma tarde, fala, chama toda a equipe, porque eu oriento, né, sempre o doutor não vazar os modelos em clínica, né? Faça a moldagem em silicone e aí mande para o laboratório para a gente ter esse controle, porque, por exemplo, é a mesma coisa, aí o doutor ele vaza na clínica. Será que eles tomaram as medidas corretas ali de proporção de gesso, proporção de água? A secretária ali, a auxiliar ali, ela vaza e coloca ali no papel. E o gesso, o que é a proporção do gesso? É gesso e água. E aí você coloca no papel, o que vai acontecer? A água, ela vai, né, o papel ele vai puxar toda a água, ele desidrata o gesso. Você fica com um gesso fraco ali, aquele gesso fica esfarelando. Ou se não seguiu essa proporção aí, muito bem aí, ó, né, Cordian? Água destilada, né? Não use água da torneira, que tem propriedades ali que você não controla, né? Se tem cloro, tem um monte de propriedade na água da torneira, então água destilada você vai ter mais controle com isso, tá? Então é importante você ter controle dessas etapas, porque a prótese, quando ela não encaixa, o problema é do laboratório. Mas às vezes a questão é o gesso que está vindo da clínica, né? Que você não tem nada a ver, mas acaba sobrando, né? Então veja essas questões, né? Voltando aí com relação aos links protéticos, então tome cuidado na seleção, a altura diferente, né? de perfil de transmucoso, o perfil de emergência. Já aconteceu, às vezes não pule processos, aconteceu comigo, né? Fiz o que? Cone Morse, né? O dente. Então ali CM, falei, doutor, Cone Morse aí de 3,5 e o perfil de emergência é de 1,5, beleza? Que eu já fiz o desenho aqui, pode pedir esse componente. Aí falei, já vou ganhar meu tempo aqui, né? Já vou botar para fresar essa zircônia. Já tinha umas zircônias a mais ali, falei, já freso essa e já ponho no forno para ganhar esse tempo. Aí quando chegar o componentezinho, eu só cimento. E aí, o que aconteceu? Chegou o componente e o componente ele tinha uma altura diferente. Ele veio com 0,8, né? A secretária mandou mensagem depois e falou, não, então o de 1,5 estava em falta. Aí o doutor mandou um menor, né? Não vai ter problema, né? Tipo, a peça só vai ficar maior ali para cervical ali. E aí o que eu fiz com a peça? Eu peguei ela e guardei na gaveta, né? Porque eu vou falar o que pro doutor? Nem esperei chegar o componente, então não pule etapas, espere, tá tudo com você, tá tudo, as coisas estarem no seu controle, para aí você seguir com a sua peça, né? Que aí é essa questão do planejamento, né? Que a gente voltou lá, então assim, tava faltando os componentes, eu quis ganhar tempo, né? Desenhei, mandei para o doutor, mas no final das contas chegou um componente que não era o que eu tinha desenhado. Acabei tendo que fazer um novo desenho, acabei tendo desperdício de material, né? Fresar uma outra peça. Então é importante você ter esse controle, tá? E outra coisa, saber selecionar os materiais, né? Que você vai usar ali para a sua prótese, estudar isso, saber quais os materiais adequados, né, para você usar em determinada situação, optar por materiais inadequados, né, ele vai comprometer a estética, a durabilidade da peça, né, da sua prótese. E, cara, não acha que isso não acontece, tá? Porque eu recebo constantemente algum pedido de socorro, Vini, eu fiz isso, deu ruim, tipo, fazer um protocolo com uma zircônia que não tem indicação para aquilo, tá? Então um protocolo cerâmico ali, e aí usou uma zircônia que tem um megapascal mais baixo, né? Você vai ter problema aí de estrutural aí, vai quebrar a sua peça, tá? Então você precisa
saber, né, estudar, né, o material que você está trabalhando. E às vezes até um erro de material por falta de informação. Aí volta na questão do planejamento lá. Chega a moldagem para mim ali de um preparo, de uma coroa, aí eu pego, trabalho numa linha estética, então trabalho com materiais metal free, não faço metalocerâmica no laboratório. Então a gente tem ali as zircônias multilayers, a gente tem os de silicatos de lítio. Então são materiais estéticos que o que está por baixo dele influencia diretamente ali no aspecto visual dele. Então recebi ali uma moldagem analógica, ou até um arquivo STL, e aí eu não tenho informação do que é aquele preparo, como que está aquele substrato. Tá? Então, às vezes o erro do material não é nem que a gente errou, usamos um material menos indicado para aquilo. É que na verdade a gente está trabalhando com uma linha estética e aí o que faltou foi a informação. É um núcleo metálico. É um substrato muito escurecido. Se você tem essa informação, você teria usado de outra maneira, teria usado um copy, né? Um copy em ZI mais opaco para bloquear esse substrato, esse pino metálico. Ou se for de silicato ali, são as pastilhas opacas ali, né? MO, HO. Então, se falta essa informação, é nosso dever pedir isso, né? Para a clínica, né? O doutor ele precisa, né? Você tem que exigir isso do doutor para você não ter maiores problemas aí na confecção do seu trabalho, tá? E é importante você se educar, ser diferente, né? Entender as opções de materiais disponíveis no mercado. Você tem que estudar, não tem jeito. Você precisa entender aí o que está passando aí de mercado, as evoluções dos materiais, tá? É importante você ter esse conhecimento. E aí o quarto erro que eu queria falar, e a Esté é monstra aí também, foi minha professora. Tamo junto, valeu, obrigado. E aí, o quarto erro que eu queria mencionar aqui, a falta de atualização e de aprendizado contínuo, tá? Então, não utilizar as últimas atualizações, né? Você pode resultar em processos desatualizados ali, às vezes atualização de biblioteca, de implante, né? Tem atualizações, erros que são corrigidos ali pela empresa, e aí você está trabalhando com uma versão da biblioteca antiga, e aí os componentes que estão saindo mais novos aí, às vezes tem um erro, né, de diferença ali de encaixe. Então é importante você ter isso atualizado, né, porque isso reduz sua produtividade. Então às vezes você fresta, tem que ficar adaptando, você tem que ficar corrigindo situações que às vezes era uma atualização de versão, né, a versão nova aí sempre mantenha as versões do seu software atualizados, tá? Faça cursos de atualização para você entender quais os materiais, quais as novidades, tá, que estão usando no mercado. Então é importante. Adote aí novas funcionalidades, né, melhorias ali para otimizar seu fluxo. Então quando você faz um treinamento, um curso, você faz ali novos treinamentos, você tem ali novas condições, né, novas atualizações que são mais eficientes, que às vezes você não tinha o conhecimento, tá? Então para você ter mais qualidade, né, você manter um padrão melhor, tá? Então ignorar essas atualizações, né, de software pode te levar às vezes a incompatibilidade de versão. É importante você manter atualizado, né, o software, porque, por exemplo, eu tenho um doutor, né, que ele é professor e aí ele gosta de arranhar ali no CAD, ali, né, fazer uns desenhos, e aí quando você não tem a mesma versão que ele, às vezes ele faz ali, ele tem uma versão mais atualizada, você não vai conseguir abrir seu software no seu, né, porque a sua versão é anterior.
então ele dá um erro lá de versão. Então procure sempre estar nas versões atuais, tá? Invista em cursos, treinamentos, né? Stephanie e Daman, então eles dão treinamento lá também no instituto lá. Invista nesse tipo de treinamento, tá? Porque são aprendizados que eles vêm com novas informações, tecnologias aí que estão vindo para o mercado, tá? Um curso de reciclagem, né? Apesar de você fala, putz, sou ceramista há 15 anos. Pô, será que em 15 anos não teve nenhuma atualização de nada, de material, de técnica? Será que ficou parado no tempo? E aí quando você fala em digital, que as coisas crescem, assim, atualiza da noite para o dia, são atualizações são muito mais rápidos, né, o processo. Né, você fala do celular, hoje passa 6 meses, ele já está defasado, então o digital ele muda muito rápido. Então procure fazer de novo, às vezes, uma reciclagem de um curso de CAD, apesar de você estar desenhando, mas procure fazer, porque é a mesma analogia de assistir um filme pela segunda ou terceira vez, né? Às vezes você vê detalhes que você não enxergou da primeira. Então, pô, você fez o primeiro curso de CAD, tudo ali você vai absorver, tudo que você não manja ali, né, aquele assunto, você vai tomar como verdade e talvez você aproveite ali, ó, talvez não, né? Você vai aproveitar ali 20, 30% do conteúdo do curso. E aí depois você vai trabalhar, você tá ali no dia a dia ali, e aí quando você faz novamente ali o curso, o treinamento, você absorve, você fala, aí faz sentido, você fala, puta, agora faz sentido aquilo lá, agora eu entendi. Então, assim, é importante, né, você fazer cursos de reciclagem, tá? Até para você se atualizar com materiais e com técnicas, né, novas técnicas. Então, isso você vai ganhar tempo, você vai ficar atualizado no mercado e evita erros, né? Então, você vai ser uma pessoa com mais habilidade aí do que um que não tá fazendo nada e tá parado no tempo aí, tá bom? Então, poxa, hoje você tem recursos aí, né? Cursos e plataformas na palma da sua mão, né? Você consegue aí fazer cursos, às vezes você nem precisa viajar para isso. Então, é interessante você ter essa informação, esses treinamentos, né? Informações atualizadas. Então, comunidades, né? Então, hoje tem vários grupos, comunidades com usuários aí do software, né? Que aí você vai ter ali informações às vezes privilegiadas. Então, fique antenado nesse mundo, nessas atualizações, tanto no analógico quanto no digital, né? Aqui o foco é o digital, mas o analógico é a mesma coisa, né? Como eu disse, fiz analogia com o ceramista, faça um curso de reciclagem de cerâmica, você que trabalha com resina, vá procurar saber aí cursos aí de atualização, de aperfeiçoamento aí com relação à resina, enfim, a ideia seria essa, né? E assim, analisando tudo que eu falei, né, provavelmente você deve estar aí se questionando, pensando, pô, se isso encaixa para você, né? E se você às vezes está meio perdido com isso, né? Fez sentido para você, você fala, putz, né, eu acho que eu me encaixo nisso. Então, o que eu posso te dizer, bora mudar isso, cara. Agora é a hora, né? Então, não inventa desculpas para você não se capacitar. Acho que essa é a mensagem que eu queria passar, né? Que todo mundo que não quer mudar, se você não quer mudar para outro nível, você vai ficar buscando desculpas para você, putz, não tenho tempo, não tenho grana, enfim. Quando você quer, você resolve, você faz e acontece. Então, tudo que vem fora isso aí é desculpa para mim.
Eu entendo isso porque eu também dava essas desculpas e, né, igual dieta. Ah, não, vou começar segunda. Ah, todo mundo sabe o que tem que fazer e ninguém faz, né? Então, pare de inventar desculpinhas e corra atrás do seu, tá? Tem coisas, né, eu entendo que às vezes não depende única e exclusivamente, né, da gente. Tipo, eu dei todo o exemplo de gesso, né? Você fala, mas culturalmente a gente fala, pô, a culpa não é minha, né? Não sou eu que faço isso, não sou eu que fiz. Quando acontece um erro no laboratório, não fui eu que vazei. Sei lá, é fulano. Quem que escaneou? É ciclano. Então, assim, não evite, assim, não compactue com isso. Se de repente a pessoa que está lá no gesso não tem condição de fazer um curso, faça você, passe para ela, né? Olha o nível que você vai ficar. Seja um cara que seja referência ali pro laboratório, né? Seja melhor ali naquela situação, até porque você está no mesmo barco, né? Se você ficar pensando, pensar muito pequeno no sentido de, não, eu só faço CAD, só eu que desenho, o cara do gesso ali que se vire, ele que procure se aperfeiçoar, mas você está fazendo o trabalho em cima do trampo dele, cara. Então, será que você vai ficar esperando ele? Se ele tiver essa mentalidade de ficar com desculpinha, será que vale a pena você ficar... Porque você está no mesmo barco, se começar a ter problema, né, o dentista ele vai trocar de cliente, né? Vai falar, opa, não está dando certo, eu vou para um laboratório mais capacitado aí, quem sabe? E aí vocês vão ficar sem trampo. Então não faz sentido. Você tente olhar numa visão mais expandida, né? E ver que todo o processo ali é um time, e se você entende esse processo, você consegue ajudar as pessoas, né? Você consegue passar a informação para frente e você vai ser um cara destacado ali, né? Puta, esse cara é essencial aqui, né? Essa pessoa aqui é essencial no laboratório. Ela vai ter ali, você vai ter mais conhecimento. Quando você ensina, você aprende mais. Então é importante você mudar, né, esse mindset aí, muda um pouquinho a mentalidade. Procura ver aonde são as falhas do laboratório e tenta fazer um curso de aperfeiçoamento ali para tentar ajudar aquela pessoa. Lá, falei de gesso, meu amigo Darlos, que é mais que ele aí, ó. O cara não morre mais não, ó. O cara mestre aí do gesso. Então é importante você se atualizar, né? Independente se você que ponto ali do laboratório que você está, qual o setor, às vezes vale a pena você procurar fazer outras áreas para entender, às vezes melhorar até a questão do seu desenho, né? Eu dei o exemplo aí de prótese total. Pô, beleza, não vou fazer resina, cara, mas e a montagem, né? Que você vai aprender ali, as técnicas de morfologia ali na parte gengival, que você vai poder usar na sua estrutura de protocolo. Então, procure pensar grande nessa questão de estudar, de se aperfeiçoar, tá? Então, eu acho que está faltando isso, né, na nossa classe aí, num todo aí, tanto na parte clínica quanto no laboratório. E, cara, é muito claro para mim, né, que a pessoa se destaca aí quem cresce, né? Quem evolui, né? Então procure evoluir sempre. Não precisa ser algo que você tenha, faça aos poucos. Às vezes você tem uma rotina que de fato é puxado, mas faça um pouquinho por dia. Você vai estar ali evoluindo, né? E minimizando esses erros do seu laboratório, tá? Eu acho que é uma obrigação nossa, né? Nessa geração aqui, nesse século que a gente está vivendo aí de automação, é importante você ser um cara diferenciado, porque senão você vai acabar sendo substituído aí rapidamente aí, né? Com
com IAs e tudo mais aí que você vai ter, ou uma pessoa que tem um pouquinho mais de expertise aí e tome a frente, né, desses conhecimentos aí, e você acaba ficando à sombra dela ali. Então, seja um cara diferente, seja uma pessoa diferente, procure investir em conhecimento, em cursos, treinamentos. Essa é a mensagem, tá? Bom, eu queria recapitular o que a gente falou aqui, né? Os 4 erros, né? Então, a falta de planejamento, a preparação ali clínica, né, inadequada ali dos dentes e moldagens irregulares, né, a seleção inadequada de componentes e materiais, né, então quando a gente fala ali de componentes protéticos e os materiais protéticos, tá, e a falta de atualização, né, a falta de aperfeiçoamento, tá. Então era isso que eu queria passar, né. Agradeço aí a presença de todo mundo. A gente chegou ao fim aí da nossa 4ª live, tá? E mais uma concluída com sucesso. Espero ter conseguido passar a mensagem aí para vocês, tá? Esse encontro para mim está sendo bem legal. A gente está trocando essa ideia aí, conversando com vocês, tá? E aí eu queria dizer que amanhã, às 8 da noite, a gente tem a nossa 5ª live, metade da nossa jornada aí, tá? A última live aqui dessa semana. E não esqueçam de olhar o link, tá, na bio, e se inscrever para não ficar de fora aí do evento, que vai ser 3 dias, tá, de evento, e só quem tá lá no link lá vai conseguir participar, beleza? Fiquem com Deus e tamo junto. Sextou, descansar que amanhã é sextou. É nóis, valeu!